Irmãos, hoje eu gostaria, até porque querendo homenagear as irmãs servas de oração que têm dedicado muito do seu tempo para orar ao Senhor, gostaria de falar um pouco sobre uma mulher também. Nós temos muitas mulheres que na Bíblia aparecem como exemplo para cada um de nós. Mulheres usadas por Deus, mulheres bem-aventuradas, mulheres que são mulheres que, colocando-se ao dispor do Senhor, marcaram a história, não apenas a história das suas vidas, mas até a história do povo de Israel e a história da humanidade. Mulheres que Deus usou, mulheres que Deus usou. Mas antes de dizer sobre quem vou falar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se algum de nós, se o irmão, se a irmã, tivesse de escolher um parceiro, um sócio, ou uma parceira, ou uma sócia, não é? Alguém para fazer parte da sua equipa, para fazer parte daqueles que vão colaborar e trabalhar consigo para alguma coisa muito grandiosa que quer fazer. Que tipo de pessoa iria excluir logo à partida? Este eu não quero comigo. Quem é que iria logo dizer assim, esta pessoa não vai dar certo, esta não quero, não é? Nós, normalmente, quando pensamos em parceiros, não é? Em parcerias, em sócios, em colaboradores, somos muito seletivos e muitas vezes, olhando para até o passado da pessoa, ficamos logo dizendo assim, esta pessoa eu não quero. E vamos escolher aqueles que nós consideramos os melhores, não é? Eu lembro-me quando eu era criança e nós na escola formávamos as nossas equipas de futebol, quando íamos fazer o nosso jogo de futebol. Então sempre as equipas eram escolhidas desta forma. O melhor jogador, ou melhor, os dois melhores jogadores é que escolhiam a equipa. Um para um lado, outro para o outro. Então estavam todos ali e ele escolhia, quero aquele. O outro depois escolhia, quero aquele. E nós estávamos sempre à espera, quando é que me escolhem a mim, não é? Ou seja, para o fim, ficavam aqueles que já ninguém queria. Pronto. Não é? Está bem, pronto, eu fico com ele também. Vais para a baliza. Era o lugar dessa pessoa. Porque procurava-se sempre escolher os melhores e começar pelos melhores. Será que Deus faz da mesma maneira? Será que Deus também escolhe aqueles que são perfeitos, que são os melhores? A história de hoje vai nos mostrar que Deus muitas vezes escolhe aqueles que nós, à partida, iríamos excluir. Deus escolhe aqueles que Ele quer usar, que estão prontos a ser transformados e usados por Ele. Deus não escolhe gente perfeita para realizar os seus planos perfeitos. Ele realiza os seus planos perfeitos mesmo com gente imperfeita. Porque senão Ele nunca nos escolheria a nenhum de nós, pois todos nós somos imperfeitos. Em Josué, no capítulo 2, nós encontramos a história de uma mulher chamada Raabe. Raabe. Esta mulher é das poucas mulheres que aparece referida no Novo Testamento como uma mulher de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31, ela é lá referenciada naquela lista de Hebreus que fala de pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé pessoas se destacaram na obra de Deus, no povo de Deus, no desenrolar do plano de Deus. Raabe é uma dessas mulheres. Também no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, ou seja, na descendência, normalmente quando se fala dos descendentes, neste caso os ascendentes de Jesus, portanto aqueles que estão acima, os antepassados de Jesus, na sua ascendência, normalmente são referidos os homens. Mas na genealogia de Jesus, algumas mulheres são referidas. Uma das mulheres que é referida, das poucas mulheres que são lá referenciadas, uma delas é precisamente Raabe.
Então, quando nós pensamos em Raabe, nós devemos pensar, deveria ser uma mulher perfeita, uma mulher santa, uma mulher consagrada, uma mulher que Deus olhou para ela e disse, esta mulher eu vou usá-la para a minha glória. A verdade não é essa. Vamos ler o texto e vamos ficar a conhecer quem era Raabe. Josué, capítulo 2. Diz assim o versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois, ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus. E espalhou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz esta beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu Pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da casa, e o sangue será sobre a sua cabeça,
e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Então, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Irmãos, vamos orar antes de continuarmos, e eu vou pedir que a irmã Teresa possa fazer esta oração, se faz favor, se não se importa, está bem? Aqui, quero que seja uma senhora hoje, no dia em que nós celebramos as senhoras, e a melhor senhora é a minha senhora, a fazer a oração. Pode vir aqui. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos porque tu és um Deus bom, um Deus amoroso. Te agradecemos, Senhor, porque em ti não há más blasfémia, tu amas a todos, Senhor, igualmente. Te agradecemos pela tua palavra, Pai, onde podemos aprender todos os dias e de cada vez, mesmo quando lemos e ouvimos o que já ouvimos e que já lemos, Senhor. Necessitamos de repetir para ver como tu és um Deus tão amoroso, Pai. Nós te pedimos por toda esta igreja, Senhor, em especial pelas mulheres que se têm dedicado a entregar as suas famílias nas tuas mãos, Senhor, as suas vidas, que têm procurado a comunhão umas com as outras, a união que há, Senhor, em ti, na tua igreja. Te peço, Pai, pela palavra que vai ser agora explanada, que fales ao nosso coração mais uma vez, Senhor, e que possamos, em especial as mulheres, compreenderem o que tu tens para a nossa vida e ser uma bênção para a nossa família, para todos que nos rodeiam e para a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. A história desta mulher, que nos é relatada aqui em Josué capítulo 2, é uma história muito interessante. Não mencionamos Raabe pelo facto de ela ser uma prostituta que Deus usou. Não mencionamos Raabe para dizer que Deus apoia a prostituição. Raabe realmente era uma prostituta. Ela tinha muitos pecados na sua vida. Como vemos, ela até mentiu. Aqui está descrita uma mentira dela. Mas esta mulher fazia parte das mulheres que habitavam na cidade de Jericó. Ela não conhecia a lei do Senhor. Ela não conhecia a lei de Deus. No entanto, apesar disso, ela estava nos planos de Deus para a bênção do seu povo Israel e para a bênção até nossa, porque da sua descendência virá a nascer o nosso Salvador. Ela é uma das mulheres que fica na linhagem de Jesus. Então, quero deixar bem claro, logo no princípio, o relato da sua história aqui não está na Bíblia para nós podermos dizer, Deus aprova o pecado. Não, apenas para dizer que Deus usa pecadores. Porque Deus, quando olha para nós, não olha para nós e não nos escolhe para algo grandioso, por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele quer fazer em nós. Se nós fôssemos olhar para a história de grandes homens e grandes mulheres na palavra de Deus, nós iríamos encontrar pessoas pecadoras, pessoas com muitas falhas, mas que Deus transformou. Portanto, Deus não olha vendo apenas aquilo que nós somos, porque Ele conhece muito bem o que nós somos.
Ele olha para nós, sabendo a obra que Ele quer realizar em nós, de mudança. E esta mulher é uma mulher que aqui tem a oportunidade de mudar a sua vida e de ser usada pelo Senhor. A música que cantámos há pouco com a irmã Cátia dizia: usa-me, transforma-me. E Deus transforma todos aqueles que de coração aberto e sincero dizem: Senhor, eu estou aqui. Deus quer que nós possamos ir a Ele. O Senhor Jesus convida: vinde. E nós temos que ir a Jesus como estamos, nos nossos pecados, nas nossas falhas, nas nossas limitações. Vamos a Jesus como estamos. Há pessoas que esperam estar perfeitas para aceitar Jesus. Quando eu for melhor, eu aceito. Não, venha como está, mas não fique como está. Venha como está, mas não fique como está. Quando levaram a Jesus no Novo Testamento, aqueles homens religiosos que achavam que eram os melhores de todos, levaram uma mulher adúltera à presença de Jesus. Ela tem que ser condenada, tem que ser apedrejada. O que é que Jesus fez? Apedrejou? Não. Olha, aquele que não tiver pecado, pode começar, não é? Ninguém teve coragem, porque todos eram pecadores. E o que é que Jesus disse àquela mulher? Tudo bem, eu também não te condeno. Vai em paz. Jesus disse: eu não te condeno também. Vai e não peques mais. Vem no teu pecado, mas segue agora Jesus, abandonando o pecado. Aquele que vem a Cristo não pode ficar como era. Se realmente fica e permanece como estava, isso significa que realmente não veio de coração aberto, arrependido e sincero. A nossa vida muda quando nos encontramos com Cristo. E esta mulher mudou, porque ela revela aqui uma fé enorme. Vamos analisar aqui algumas coisas naquilo que ela diz. Quando a mulher fala com os homens, e só para dar o contexto, o povo de Israel acabou de passar 40 anos no deserto, não é? Agora estão à porta da terra prometida. A primeira cidade a ser conquistada é a cidade de Jericó, uma cidade com 2 muralhas grossas, com mais de 10 metros, difíceis. E nós sabemos a história, quem não sabe fica a saber que o Senhor deu a conquista ao povo de Israel sobre a cidade de Jericó. O Senhor derrubou as muralhas de Jericó para o povo poder entrar e conquistar aquela cidade. E quem ajuda é esta mulher, que vive mesmo por cima do muro. Ali era a sua casa. E ajudou os espiões que foram lá para ver a terra, os espiões do povo de Israel. Ela ajudou esses espiões. E quando ela ajuda os espiões, ela faz um trato com eles. Diz: olha, por favor, lembrem-se de mim e da minha família quando vocês aqui entrarem. E então ela depois acaba por ser salva, ela e a sua família. Mas o que é que ela diz nesta conversa com os espiões? No versículo 9, disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Que frase! Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O que é que ela está a falar? Ela está a falar de uma coisa que revela uma fé, não só uma fé, uma aceitação enorme no plano de Deus. O que ela está a dizer é: eu sei, eu tenho a certeza, eu estou convicta que o plano de Deus é que vocês habitem nesta terra onde eu agora e o meu povo está. Nós vamos sair daqui, vocês é que vão ficar. Eu sei disso. O que ela está a dizer é: eu sei qual é o plano de Deus. Eu sei que o Senhor, que Deus
vos deu esta terra. Que interessante. Esta mulher revela e confessa aqui que acreditava no plano de Deus para o povo de Israel. Que era um plano divino. Não era um plano do povo de Israel. Era um plano de Deus. Ela reconhece Deus ali. A conquista da terra pelo povo de Israel era coisa de Deus e não dos homens. E ela reconhecia isso. E diz mais, Ele vos deu esta terra. É interessante. Ela não está a dizer, eu sei que um dia vocês vão dominar aqui isto tudo. Um dia. Não. Eu sei que já é vossa. Que Deus já vos deu esta terra. Revela que aceita aquilo que Deus deu, do qual ela não pode fugir. Uma mulher usada por Deus é uma mulher assim. É uma mulher que aceita o plano de Deus para a sua vida. Um homem usado por Deus é um homem que aceita o plano de Deus para a sua vida. Aceita a vontade de Deus. Aceita aquilo que a palavra de Deus já determinou. A afirmação de Raabe é realmente uma confissão de fé no plano de Deus para Israel, para o povo de Deus. Ela não questiona, ela não pergunta, ela simplesmente afirma, eu sei que Deus já vos deu isto. Eu sei que vocês já conquistaram esta terra, ainda não tinham conquistado, mas ela diz, eu sei. Porque ela acreditava não apenas no plano de Deus, mas ela acreditava no poder de Deus. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que o fizeste aos dois reis, dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam de além do Jordão, os quais destruíste. Ou seja, não havia redes sociais, não havia telejornais, não havia essas coisas todas, mas já tinha chegado lá. O que é que tinha acontecido? E não eram histórias. Ela não teve imagens. Não viu imagens. Mas ela acreditou. E disse, este povo, não é o povo que é muito forte. Ela atribui o poder não ao povo de Israel. Israel nem exército tinha. E ela reconhece que quem estava a dar vitória a Israel era Deus. Ela confessou que acreditava não apenas no plano de Deus, mas também no poder de Deus. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho e vocês passaram. Ouvimos isso. Foi Ele que vos deu vitória sobre aqueles dois reis. Ouvimos isso. E ela, isso podem ser histórias. Ela disse, não, eu acredito que Deus, temos ouvido que o Senhor, quem é que secou as águas? O Senhor. Quem é que foi adiante deles na conquista dos amorreus? O Senhor. Então os acontecimentos que tinham sido já relatados e que ela aqui menciona, é a prova de que ela acreditava que aquele povo conquistava, mas pelo poder de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, Deus ainda não entrou na vida desta pessoa, mas ela tem o seu coração aberto. Eu sei que é plano de Deus, eu aceito. Eu sei que é poder de Deus, eu me submeto. E mais do que isso, não só plano de Deus, não só poder de Deus, mas também ela confessa aqui a sua fé na soberania de Deus. O versículo a seguir, versículo 11, ela diz assim, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, ou seja, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, o que é que ela está aqui a dizer? Eu reconheço que não há outro Deus tão soberano, tão forte. Ele é o Deus do universo. Ele é o Senhor dos senhores. O vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Ele é o Senhor soberano. Ele é o único Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Em contraste com os deuses dos cananeus, do seu próprio povo, que precisavam de ser muitos, uns para a chuva, outros para o vento, outros para o nascimento, para a fertilidade, precisavam de muitos deuses. Ela diz, o vosso é o único e domina
sobre tudo. É o Deus verdadeiro, é o Deus soberano. Raabe reconhece o plano de Deus, aceita-o, reconhece o poder de Deus e sabe que não há outro, reconhece a soberania de Deus, mas também reconhece algo muito importante, reconhece a misericórdia de Deus. O que é que ela diz a seguir no versículo 12? Diz: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Então ela está aqui a apelar por misericórdia, mas não a deles. Ela traz para a equação o pelo Senhor. Quando ela diz aí, peço-vos pelo Senhor, por este Deus, que useis de misericórdia para com a casa de meu pai. Raabe não se limitou a pedir aos israelitas que poupassem a vida e os bens da sua família, apelando para uma recompensa por ter escondido os espiões. Ela, pelo Senhor, suplica o amor e a misericórdia de Deus. É um reconhecimento de que Deus é um Deus que dá oportunidades aos que se arrependem e aos que o reconhecem. Ela diz: eu sei que vocês vão exterminar tudo, mas poupem pelo vosso Deus, pelo Senhor. Ou seja, tal como diz em Romanos no capítulo 9, no capítulo 10 e no versículo 9, esta mulher creu no seu coração e acabou por confessar com a sua boca, dizendo: eu sei, eu creio, eu peço. E pediu a misericórdia de Deus. O que é que aconteceu? Esta mulher revela que é uma mulher de fé. E por ser uma mulher de fé, ela pode ser abençoada por Deus. Ela, pela fé, guardou os espias, pela fé, deu-lhes conselhos, ajudou-os a esconder-se para onde é que eles deveriam ir, pela fé, arriscou a sua própria vida, pela fé, suplica por salvação, pela fé, intercede pela sua família e pela fé, ela agiu. O que é que ela fez? Tal como os homens disseram. Então, olha, quando nós chegarmos, este fio de escarlata, escarlata é assim uma cor de vermelha, cor de sangue, não é? Vais pendurar da janela da tua casa, que é para que todos aqueles que venham do povo de Israel saibam que nesta casa não vai haver morte. Aqui nós vamos poupar quem estiver aqui debaixo. Muito à semelhança daquilo que aconteceu no Egito. Lembram-se na Páscoa? No Egito, onde estava o sinal do sangue do Cordeiro, ali não entrou a morte. E todos os que estavam lá estavam protegidos. E agora foi dito, olha, deixa lá o sinal, deixa lá o fio de escarlate, porque quando chegarmos onde estiver esse fio, ali ninguém vai matar ninguém. E ela assim fez. E eles também disseram, se saírem de casa, ou se não colocares o fio, nós ficamos livres. E ela protegeu-se. É caso para dizer, foi salva por um fio. Salva por um fio. A sua fé levou a ter aquele fio de escarlata na sua janela. E quando Jericó foi conquistada, uma coisa aconteceu. Os muros da cidade caíram, mas onde ela estava, os muros não caíram. Deus estava ali. Não era o povo de Israel que estava a conquistar. Não era o povo de Israel que estava a usar de misericórdia. Era o próprio Deus que estava a usar de misericórdia. Então esta mulher foi salva. Foi salva não apenas da morte. Ela foi salva da velha vida. A velha vida de prostituta. Porque a sua vida depois é reconstruída. É mudada. Tal como a vida de qualquer um de nós, que antes estava no pecado. Mas agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E esta mulher que foi salva da sua vida de prostituição, a sua casa foi restaurada, esta mulher foi salva porque os seus pecados foram perdoados. Porque Deus perdoa aquele que o reconhece como Senhor e como Salvador. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, nós encontramos assim, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei alvos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Esta é a promessa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, diz lá em João, nos purifica de todo o pecado. E esta mulher foi salva. Salva não apenas para dizer agora estou salva. Ela foi salva para ser restaurada e para ser uma bênção. Porque ela acaba sendo uma das poucas mulheres, como eu já disse, mencionadas no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, juntamente com outras mulheres também. Esta mulher foi a mãe de Boaz. Boaz, que vai casar, sabem com quem? Com uma estrangeira, com a Ruth, não é? Então vejam como Deus está no seu plano, buscando uma mulher prostituta, mas para ser bênção para o seu povo e bênção para nós. Porque Ruth foi avó de Obed, e Obed foi o bisavô de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, e Davi é aquele que é a referência a grande referência na genealogia de Jesus. Minhas irmãs e meus irmãos, não importa de onde nós viemos, importa sim para onde nós vamos. Não importa o que nós fomos, importa o que Deus quer que tu sejas agora. Mas Deus usa, independentemente daquilo que nós somos, Ele usa aqueles que, abrindo o seu coração, aceitam o seu plano com fé, creem no seu poder e entregam a sua vida, reconhecendo nele que Ele é o Senhor soberano. Que o exemplo de Raabe fique para nós como o exemplo de pessoa que Deus pode usar, quer usar, quando há verdadeiro arrependimento, quando há verdadeira mudança. Então que o Senhor nos use, como cantámos há pouco, que o Senhor nos faça de nós, cada um de nós, um servo para a sua glória. Tudo isto porque a nossa vida já não é igual, porque Cristo muda a nossa vida. Amém.